Fala pessoal, eu sou o André Fialho, analista de renda fixa aqui da Genial Investimentos. Esse é mais um Tudo sobre Renda Fixa, é o nosso vídeo semanal ali sobre o mercado de renda fixa. A gente vai passar pelos principais pontos que mexeram na curva de juros, vai dar uma recomendação para você. Então vamos lá, começando. O principal evento no mercado brasileiro e o que ocasionou a queda nos juros longos foi a decisão de política monetária do Copom, onde ele decidiu manter a Selic em 13,75. Porém, o comunicado foi interpretado de uma maneira um pouco mais leve com relação aos comunicados anteriores, onde ele vinha bastante duro, né, bastante enfático com relação ao combate à inflação. Esse comunicado ele já acha que o cenário de uma possível alta nos juros fica muito mais distante, teria que acontecer eventos muito fora da curva para o BC pensar em subir os juros, tá? Então, isso foi interpretado como uma maneira mais positiva e que o cenário de alta, né, ou de manutenção da Selic, ele pode acontecer, a manutenção é o que tem nas curvas hoje, porém, o corte de juros já tem uma precificação ainda até em 2023, tá? Então, o cenário, ele deu uma alterada, tá? Depois da divulgação do arcabouço, por mais que ainda tenha que passar no Congresso, ainda tem diversos pontos a serem discutidos, o cenário com relação à Selic parece ter melhorado, tá? Então, se a gente for observar o movimento nos juros longos, que são os vencimentos ali que a gente pega dos DIs, né? Depois de 5 anos, fechou mais de 0,3 ponto percentual, que é um fechamento bastante relevante. Eu acho até legal a gente falar sobre os retornos na renda fixa no ano, porque eu venho falando aqui consistentemente, as curvas vêm fechando, as taxas vêm caindo, e como que a gente enxerga isso em retorno, né? Se a gente for pegar os índices da Ambima, né, que ele faz basicamente um compilado ali com diversos títulos, sejam eles indexados ao IPCA ou pré-fixados, enfim. Se a gente for pegar os títulos indexados à inflação, ao IPCA, de vencimento longo, né, aqueles juros mais longos, ele já tem um retorno de mais de 9% no ano, enquanto os retornos dos pré-fixados longos já está na casa dos 7%, o que mostra que realmente o movimento na curva de juros foi bastante forte e os retornos da renda fixa estão bastante atrativos, tá? Nos Estados Unidos também houve a decisão de política monetária, né? O Fed resolveu subir a taxa de juros norte-americana em 0,25 ponto percentual, levando a taxa para 5%. Porém, como lá ainda tem muito do ruído das questões bancárias, né? Uma crise bancária um pouco mais forte, o Fed basicamente indicou que o ciclo de alta pode ter se encerrado. Então, o movimento nas treasuries foi de queda, nas treasuries mais curtas, né? Se a gente pegar as treasuries de 2 anos, né, que são os títulos de renda fixa norte-americanos que vencem em 2 anos, e as que vencem em 5 anos, ambas caíram com relação à semana anterior. Então, só observando aqui, né, os movimentos na curva brasileira. Essa aqui é a curva de NTN-B, né, que são os títulos indexados à inflação. Se a gente for olhar a curva azul clara, que é a curva atual, né, do fechamento de sexta-feira, contra a curva azul escura, que é da semana anterior, a gente viu um fechamento de taxa aqui, né? Principalmente nas Bs26, B30, mas houve queda aqui em toda a extensão da curva, tá? Mas uma magnitude menor do que a gente consegue observar aqui nos DIs, né? Se a gente pegar toda a curva de DI futuro para todos os vértices, basicamente, mas principalmente os intermediários e os longos, ambos fecharam mais do que as Bs. Então, se a gente for observar aqui o movimento da inflação implícita, que a gente consegue calcular expurgando através dos cálculos das NTN-Bs e dos DIs, a gente viu um fechamento bem relevante aqui das inflações implícitas, tá? Se a gente for pegar mais de um mês atrás, 2 meses atrás, essa inflação implícita ela rodava mais perto aqui dos 6,5%, né? Hoje ela está rodando mais por volta dos 5, 5,5%, que é um fechamento bastante relevante nos juros, na inflação implícita brasileira. E o movimento das treasuries segue aquela toada, né? As treasuries curtas, elas fecharam com a decisão do Fed ali, de subir os juros, porém, indicando que esses juros provavelmente não vão mais subir. E as taxas longas, elas subiram um pouco mais, justamente pelo movimento natural da curva, né? Se o Banco Central decide manter ou cortar os juros agora, lá na frente, possivelmente ele terá que subir os juros, porque isso vai gerar uma atividade econômica mais positiva, que pode gerar inflação, e aí o ciclo de política monetária seria o movimento contrário do atual. E a gente, se a gente for observar o boletim Focus do Banco Central, né, que é divulgado toda segunda-feira, que pega uma média ali das estimativas dos economistas de mercado, basicamente só o IPCA ali para 2023, que vinha em altas consecutivas em 5 semanas, ele teve uma ligeira queda, né? O IPCA para 2023 estava em 6,05%,
E nessa segunda-feira o mercado, né, os economistas projetaram que essa inflação está mais próxima dos 6,02%, tá? As outras variáveis basicamente se mantiveram constantes, teve só um pequeno ajuste marginal na inflação para 2024, para a atividade de 2024, e o câmbio aqui também teve só um pequeno ajuste, e a Selic ali de 2026, a Selic mais longa, que estava em 8,80, foi para 9%. Então, foi só esse dado de IPCA que foi interessante observar uma queda na inflação esperada aí pelo mercado. E agora a gente vai passar para a nossa recomendação, né? A recomendação da semana é um ETF, a gente ainda não tinha passado nenhum ETF para vocês. Então essa semana a gente traz um ETF, e ele chama LFT-S11. E o que faz esse ETF? Ele basicamente investe em títulos do Tesouro Selic, né, que você consegue investir no site do Tesouro Direto, e você consegue... Por que é legal você investir nesse ETF e não comprar um Tesouro Selic, por exemplo? Porque você tem... na questão do imposto de renda, você vai pagar no máximo 15%, né? Se você pegar aquela tabela de imposto regressiva, que é o mínimo da faixa, né? Você tem que carregar por pelo menos 2 anos para você conseguir pagar apenas 15% de imposto de renda. No ETF, não. Como a composição dos títulos da carteira dele tem um vencimento maior do que 2 anos, você consegue pagar apenas 15% de imposto de renda quando você for efetivamente vender seu papel. E o que é legal também, ele tem um custo bem baixo, tá? É só 0,19% ao ano. Ele não tem come cotas, como se você tivesse que investir em algum outro fundo de renda fixa ou fundo multimercado, que tem o come cotas, que acontece 2 vezes no ano. Nesse caso, no ETF, você não tem come cotas, e a liquidez dele é em D+2. Então, ele vai basicamente replicar o CDI, só que com um imposto mais baixo, com uma liquidez de D+2, o que eu acho que é bastante saudável para você manter até em reserva de emergência, fazer seu caixa, e não tem come cotas, né? Então eu acho que é um investimento bacana para você ter em carteira, para você, né, caso tenha alguma outra oportunidade, né, se a gente vê que os juros vão cair de maneira mais consistente e a bolsa começar a ficar mais atrativa, você consegue se desfazer dele muito rápido e alocar em bolsa de maneira muito mais simples e rápida, tá? E o que esperar para a semana? Acho que essa semana os principais dados são os dados de inflação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? No Brasil, na sexta-feira, a gente vai ter o IPCA do mês de abril, e nos Estados Unidos a gente vai ter o CPI do mês de abril. Então é bastante importante, né? A gente falou de política monetária, os bancos centrais tiveram essas decisões semana passada, então é bom a gente observar se a inflação vai convergir para o que eles acham que é a meta, né? O Banco Central americano tem a meta de inflação de 2%, o Banco Central brasileiro tem a meta, né? Ele está olhando mais para 2024 agora, mas seria mais próximo dos 3%. Vamos ver se essa inflação começa a convergir para essas taxas esperadas aí pelos bancos centrais. E um outro dado também que é legal de acompanhar é a pesquisa mensal da indústria do mês de março, tá? Então é importante ver, só para a gente observar como é que está a atividade econômica, né? Saíram os últimos dados de atividades bastante forte, então é bom a gente acompanhar para ver se isso realmente é consolidado, foi só um fato fora da curva, assim. Então acho legal a gente acompanhar esses números de atividade. Ô pessoal, esse foi tudo sobre renda fixa. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, acho legal a gente ter essa troca aí. Se você tiver alguma dúvida específica, pode perguntar que eu respondo. E semana que vem a gente vem com mais um conteúdo para vocês. Um abraço!